E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o André Guerra, eu sou coordenador e professor do Probante. Além disso, eu treino candidatos para a prova oral dos concursos públicos. E hoje nós estamos aqui com um advogado criminalista e especialista na área, com muito sucesso no ramo, Gabriel Viegas. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer receber aqui você novamente. Para quem ainda não viu, nós temos mais 2 vídeos entrevistando o Gabriel, esse grande profissional. E esse vídeo aqui hoje nós separamos para a gente conversar mais sobre o direito penal, o direito processual penal, para quem ainda está na dúvida se quer ou não ser advogado criminalista, o que está acontecendo nesse ramo, o que é importante saber. Então, para a gente começar, Gabriel, eu gostaria que você me falasse quais são as decisões mais importantes sobre esse tema, o que a jurisprudência aí está falando, está discutindo. André, em primeiro lugar, mais uma vez, prazer estar falando com você, com quem está nos assistindo. E eu vou optar por pegar um tema super atual, inclusive que envolve um ex-presidente, que é a prisão em relação à segunda instância. É um tema muito polêmico mesmo, porque a gente está confrontando o princípio da inocência com uma suposta inimputabilidade das pessoas, né? Muita gente realmente estava utilizando os recursos em tribunais superiores para não cumprir a pena. Então a gente pode até citar um exemplo de um caso público. Um ex-jogador de futebol muito famoso, não vou citar nomes, ele efetivamente foi acusado de supostamente ter matado 3 pessoas, foi condenado por conta disso e não cumpriu um dia sequer de pena. Como que isso foi possível? Foi através dos recursos, seja para o STJ, seja para o STF. Em virtude da condição financeira dele, ele contratou bons advogados que foram prolatando esses recursos e, enfim, a pena prescreveu. Então você tem um confronto de princípios muito fortes em relação a isso. Como que fica os interesses da sociedade, que é efetivamente ver um desviamento social ser punido, ou o interesse do pessoa de ter os seus direitos individuais respeitados, né? Entra num confronto de princípios muito grandes que a gente estuda no direito penal parte geral, que, ou seja, a gente está alongando o tema, tá ficando de conteúdo de alto nível, que é o garantismo penal integral, né? Que é um meio termo entre aquilo que é o interesse da sociedade e o interesse do indivíduo. A gente não pode pensar num garantismo mononuclear, que olha só para um lado. E, a meu ver, com devido respeito aos 6 ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor da prisão de segunda instância, a meu ver, isso fere de morte a presunção de inocência. Os 6 ministros que votaram a favor pensaram muito do ponto de vista prático, mas com devido respeito não pensaram em todo o garantismo que existe na legislação. Um tema muito polêmico, eu particularmente sou contrário, acredito eu que o Supremo Tribunal Federal vai mudar esse posicionamento, principalmente por conta do voto da ministra Rosa Weber. Ela deu a entender ali que não concorda com isso, mas votou por fatores que não vêm ao caso, né? Isso explicitamente ela falou. Então acredito eu que o Supremo Tribunal Federal vai mudar de posicionamento, mas é uma questão bastante polêmica. Eu mesmo sou contrário ao seu entendimento. Acho que segunda instância já tá bom para decidir as coisas, né? E já temos o exaurimento dos fatos, né? Já, mas seria difícil um advogado criminalista defender o contrário, né? Então você mesmo tem que, inclusive, defender a criação de um novo tribunal superior ao STF para que vai ser decidido por mim, em decisão monocrática. Exatamente. Eu sou a favor disso. Isso aí que é a parte boa, né? Ouça o André, tô falando que ele é inteligente. E teria algum outro tema que você chama a atenção também? Tem sim. E de novo, vamos estar elevando nosso nível aqui para uma conversa bastante alta. Hoje o Código Penal não admite imputabilidade objetiva, né? Somente subjetiva, ou seja que a pessoa atua com dolo ou atua com culpa. Entretanto, há resquícios de imputabilidade objetiva no Código Penal. E o principal crime que descreve isso é em relação à rixa qualificada.
explicando para as pessoas, né? A rixa é quando várias pessoas começam a brigar, como se fosse aquelas mochas em shows de rock, algo do tipo. Eventualmente, se uma dessas pessoas sofrer um dano maior, seja de vida ou o que quer que seja, todos que estão participando da rixa vão responder por rixa qualificada. Poxa, mas quem fez o dano maior foi o fulano ali, o ciclano, eu nunca nem vi o cara, eu tava a 50 metros de distância. Azar, tava na rixa, vai responder por rixa qualificada. É uma questão que a doutrina bate muito forte, e eu também sou contrário a isso, só para deixar bem claro para os nossos espectadores, né? Eu, para um advogado criminalista, tenho uma visão até bem pouco garantista. Bem pouco mesmo, mas em relação à rixa qualificada eu discordo, eu vejo realmente como imputabilidade objetiva. Acredito eu que foi um erro do legislador, ele não pensou nisso na hora. A doutrina é muito forte nesse sentido e espero que em breve os tribunais consigam corrigir esse equívoco por parte do legislador. Tá, então a doutrina majoritária não admite essa forma objetiva. Essa imputabilidade objetiva realmente bate muito forte. E eu, pra te falar a verdade, André, eu não conheço nenhum doutrinador que defenda isso. Acredito que exista, porque no direito você tem margem para todo tipo de interpretação. Mas dos principais que eu tive contato, realmente, modéstia à parte, a gente tem ali contato com uma parte considerável, não conheço nenhum autor que defenda isso. Ok. E se a gente for pensar na área do tráfico de drogas, por exemplo, tem alguma tese específica que você chama atenção, alguma discussão acontecendo? Tem sim. O tráfico de drogas é uma realidade, infelizmente, muito grande no nosso país, né? Realmente um problema social que envolve as mais variadas áreas, seja econômicas, sociológicas, filosóficas. Tem até uma dúvida muito grande, né? O porquê a pessoa entra no tráfico de drogas. E falando por esse fato, para depois entrar na situação jurídica. Eu uma vez tive contato com alguns clientes que estavam regenerados, pessoas que efetivamente não tinham mais prática criminal. Eu questionei a eles o motivo deles terem entrado. Pensei, pô, mas financeiro eu tô vendo que não é. Você era gerente da Boca e você não ganhava tanto dinheiro assim. Ele falou, não, ganhava na faixa de 1.800 por mês. Eu pensei, pô, 1.800 você ganha trabalhando aí de pintor, de pedreiro, qualquer coisa você ganha mais do que isso. Eu falei, doutor Gabriel, mas a grande questão é a fama. E ele me falou, olha, realmente eu era o cara no lugar. E eu ficava com a mulher mais bonita do local, onde eu chegava eu era temido, isso me agradava. O jeito que falavam de mim era com respeito. E eu sendo pintor, eu não teria essa fama toda. Então, é um problema muito grave o tráfico de drogas, né? Envolve até questões de ordem subjetiva, olha pra você ver. Pelo que esse rapaz me contou, e é um caso real, era uma questão de autoafirmação que ele se envolveu nesse âmbito tão violento, né? De qualquer forma, pro direito penal, não importa muito a razão do cara ter entrado desse lá atrás. Sei quem vai preocupar é a sociologia criminal, a criminologia, né? Ela tem que dar um jeito de resolver o problema. Então a gente tem algumas teses muito fortes do STJ contrário ao tráfico de drogas. Fazendo uma outra parênteses, ao meu ver o STJ em alguns momentos ele é muito leve com o tráfico de drogas, e em outros momentos ele é demasiadamente pesado. Eu sinto ali uma desproporcionalidade entre as próprias súmulas do STJ. Mais uma que eu discordo, e aí, de novo, essa parte é polêmica, não é unânime não. Em relação ao tráfico privilegiado de drogas. Se a pessoa for primária, não tiver envolvimento com a organização criminosa e preencher alguns dos requisitos, ele tem uma pena muito branda do tráfico privilegiado. Muito branda mesmo. É basicamente para o sujeito que foi envolver uma vez com aquela coisa, viu a bobagem que fez e vai ser solto, né? Bem, na verdade, foi uma política criminal instituída para dar uma esvaziada na cadeia, porque as prisões provisórias estavam muito fortes em relação ao tráfico. E aí vem no ponto que eu discordo. O STJ entende que supostas investigações policiais em relação àquela pessoa já seria suficiente para afastar o tráfico privilegiado. Por que eu discordo disso com muita força? Porque, em primeiro lugar, a gente não está falando nem de processo ainda. A gente não teve nenhuma denúncia. E, basicamente, o procedimento policial que tem a natureza administrativa e inquisitiva vai ser suficiente para afastar o direito da pessoa. Eu particularmente discordo desse entendimento do STJ, mas ele é bastante firme e adotado em todos os tribunais. É interessante aí que você disse a respeito das prisões provisórias também.
Hoje a gente vê um grande número de presos provisórios, né? Às vezes até superando aí os presos condenados. Tem alguma algum debate que ainda precisa ser feito? Você concorda com essa forma ou acha que está completamente errado? Qual é a sua opinião sobre essas prisões provisórias? André, para basilar nosso debate, eu vou citar um doutrinador que é um delegado de polícia. E por que eu cito isso? Porque eu não vou pegar um sujeito que tenha um cunho garantista, nem uma pessoa, um advogado, né? Vou pegar um cara que é o delegado, que é o cara que investiga o crime e, naturalmente, pela sua função profissional, tem a tendência a ter uma visão um pouco mais voltada para a sociedade, né? Que é o Henrique Hoffman. E nas visões do Henrique Hoffman, as prisões preventivas foram banalizadas. E eu concordo com ele. Hoje, pelo Código de Processo Penal, a prisão preventiva deveria ser a exceção da exceção. Porque antigamente a gente tinha um binômio, né? Ou a pessoa respondia o processo em liberdade, ou respondia o processo preso, sendo preso a exceção. Hoje em dia, rompemos esse binômio para ter mais de 3 alternativas. Ou o sujeito responde prisão em liberdade, responde processo em liberdade, ou com uma medida cautelar. E aí o Código de Processo Penal tem vários tipos de medidas cautelares que podem ser aplicadas cumulativamente, podem ser substituídas. E, em última hipótese, a prisão preventiva. O que a gente percebe muitas vezes na prática é que a prisão preventiva ela não vira a exceção, ela vira a regra. Inclusive, eu estou com um caso aí muito emblemático de 2 meninos primários, bons antecedentes. Crime bobo que foi cometido, eles são réus confessos, estão admitindo, estão contribuindo com a justiça o tempo todo. Que o fundamento do promotor para fazer a prisão preventiva dos meninos foi a gravidade abstrata do delito. Já tem entendimento de que não pode ser justificativa plausível a gravidade abstrata do delito, né? Exatamente que a pessoa é presumida inocente. E foi o fundamento do promotor, por incrível que pareça, o juiz acatou o fundamento do promotor. Eu assumi esse caso depois, né? Eu fiz essa análise histórica. Eventualmente, esse juiz que acatou a tese do promotor na audiência de custódia foi substituído, né, por um juiz que foi o titular da vara criminal. Foi feito um pedido por parte da Defensoria Pública de revogação da preventiva. Falou assim, olha, o fundamento do promotor tá equivocado, do juiz também está equivocado, então estamos pedindo a revogação da preventiva. O juiz novo, o segundo juiz, de novo, acatou a prisão preventiva com esse mesmo fundamento que ele é ilegal. A gente assumiu o processo agora, a gente está com o habeas corpus aí impetrado. Mas se você for parar para pensar, é um absurdo. A gente está falando assim, de 3 profissionais do direito que estão no mais alta ponta da pirâmide, que é um promotor e 2 juízes, que fizeram uma fundamentação ilegal para prisão preventiva. Eles sabem que é errado? Sabem. Mas provavelmente entre eles já tem a visão, olha, tem que prender mesmo e fica por isso mesmo. Então, infelizmente, o Instituto da Prisão Preventiva não está sendo aplicado na prática como é no Código de Processo Penal. Isso aí quem está falando não sou eu, tem levantamento do CNJ, é uma realidade do nosso sistema penal. Uhum. E você, né, falou de algo que aconteceu aí, né, de um caso que você pegou. Falando sobre você, sobre a sua atuação, quais são as conquistas que você mais se orgulha de ter atingido ao longo aí da sua caminhada como advogado criminalista? André, uma coisa que nosso espectador pode pesquisar aí, que ele nunca vai me ver dando entrevista em jornais a respeito de um caso concreto. Aqui, claro que a gente está num cunho acadêmico, é diferente, né? Mas eu sou radicalmente contra o advogado que pega aquela situação do cliente, por exemplo, como foi feito, vou até citar um exemplo aí que é público também, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, de ter aquele mar de advogado ali dando entrevista. Eu, particularmente, acho que aquilo mais prejudica o cliente do que ajuda. Mas a gente já teve alguns casos que foram midiáticos. Então, assim, eu não apareci, mas o caso foi midiático. E, por exemplo, eu cito lá no meu escritório a gente tem uma área só para direito penal militar, e de um cabo da polícia militar que ele teve problemas muito graves de ordem neurológica e psiquiátrica. Ele teve mal de Parkinson, com a doença pesada, né? A cabeça também não ficou muito boa. E ele, num dia de mal-estar psiquiátrico, ele acabou cometendo algumas coisas que viraram notícia em jornal. E aí, obviamente, o jornalista, para vender, né, a matéria,
não citou o contexto do cara. Só citou policial militar comete o crime tal, tal, tal e tal. E aí assusta, né? Você fala, pô, policial militar cometendo esses crimes, até porque era realmente de ordem muito bizarra. E a gente conseguiu absolver ele no âmbito penal, no âmbito militar. A gente conseguiu, não foi um processo fácil, um processo bem difícil, demandou de nós aproximadamente, a gente fez o cálculo, 160 horas líquidas de trabalho. Mas a gente conseguiu, o caso foi certo, e hoje essa pessoa está com a família aí vivendo e cuidando do mal de Parkinson da cabeça dela. Outro caso bem interessante que a gente teve também, graças ao bom Deus, a tortura está sendo muito diminuída. A gente tem uma lei específica, a lei de tortura, né, que ela é muito pesada, as instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil também são muito sérias nesse sentido, então eles são radicalmente contra, né, a tortura, mas infelizmente ainda existe um caso ou outro. E a gente teve uma cliente, uma menina, uma vez ela me ligou e a gente pensou, pô, mulher associada a crime não é muito comum. Distante de qualquer machismo e nada disso, mas é matemático. O índice de criminalidade é muito maior entre os homens que entre as mulheres. E supostamente por tráfico de drogas. A mulher, o que essa mulher tá arrumando? Fomos lá visitar ela. A mulher tava completamente acabada. E, na verdade, resumindo muito a situação. O irmão dessa menina era traficante, não era ela. Mas essas comunidades carentes, né, todo mundo dorme junto. Acharam uma droga no quarto e determinados agentes das autoridades policiais acharam que era ela que era a dona da droga. E querendo achar arma, mais droga, acabaram torturando ela muito. E, coitada da menina, não tinha nada a ver com a situação. A gente, quando fomos lá no flagrante, a gente conseguiu demonstrar que a droga não era dela. O delegado ficou bastante convencido, inclusive no parecer dele, ele suscitou pelo arquivamento da denúncia. E a gente conseguiu responsabilizar as pessoas que tinham torturado ela, porque era realmente bem pesado o que tinha acontecido. Em especial por uma mulher, né, a gente fica ainda mais sentido pela situação. Então, apesar de todo o peso, a nossa situação aí foi boa e a gente conseguiu fazer o que é certo. E isso é bom, né? Isso é uma grande recompensa. E tem alguma outra situação que você ficou satisfeito com a sua atuação, a atuação do seu corpo ali? Cara, a gente fez um tribunal do júri que o cara era inocente. Você como advogado criminalista, eles vão te falar a verdade, né? Teve um caso que o cara falou, não fui eu, não. Falou, pô, mas você era envolvido com crime? Não era. Eu falei, o que estão te imputando aí no meio? Ele falou, eu fui num baile funk, mataram o cara lá e, pô, jogaram em mim esse trem. E o Ministério Público, com todo respeito, a profissão do Ministério Público é sensacional, promotor, muito bom mesmo. Mas ele estava convencido de que tinha sido o cara mesmo que tinha matado ele. E havia indícios fortes em relação a isso. Para quem não está acostumado com o Código de Processo Penal, né, o Código de Processo Penal trabalha com indícios, que é uma situação concreta que você presume no raciocínio algo que aconteceu. E realmente tinha indícios que tinha sido esse cara. E, André, o desenrolar do Tribunal de Júri foi tendo, um Tribunal de Júri muito pesado, né? Porque o promotor era fantástico, como profissional, o cara era fantástico, estava sendo um embate de mais alto nível. Mas o meu estagiário, ele teve um clique, eu sempre levo ele, né? Ele teve um clique sobre uma possível prova que a gente poderia ter. Eu falei, Guilherme, vai embora daqui, vai caçar essa prova aí enquanto eu vou tendo atuação. E a gente conseguiu provar os 45 segundos do tempo que não tinha sido o cara. A gente ganhou, foi por 4-0 a absolvição, mas provavelmente se essa prova não tivesse sido juntada aos 45 do segundo tempo, a gente não sabe como teria sido o resultado, né? Então esse caso também foi especial pra gente. E você contou agora da sua atuação no Tribunal do Júri. Como que é essa atuação que normalmente você faz? Você gosta? Você fica nervoso antes de começar? Como você se prepara para participar de um Tribunal do Júri? Fica, não tem como não. Principalmente porque a gente está aqui falando numa comarca de capital, né, região metropolitana. Então os promotores daqui são muito, muito bons. Muito bons mesmo. Se o advogado não tiver amanhã no Tribunal do Júri, ele é engolido pelos promotores. Então o nervosismo bate. Mas é um nervosismo saudável, que te dá mais cautela, te dá mais preparo.
Cara, você tem que saber o processo, que geralmente é longo, de cabo a rabo. Tudo de cabeça, todos os documentos, saber tudo certinho. Eventualmente, se a pessoa falar alguma coisa, você já conseguir rebater de forma bate-pronto. E você precisa ter argumentos sólidos. Eventualmente, se o tribunal do júri, o jurado perceber que você está tentando enganar ele, você tem um voto a menos. E, André, a sua questão pessoal, você como advogado influencia no processo. Eu antes de ser advogado, que é no Tribunal do Júri, né, eu fui jurado do Tribunal do Júri umas 300 mil vezes. E a gente via muitas vezes que a questão, às vezes, individual do advogado, que às vezes xingava ali um jurado, influenciava no resultado do processo. Então, a atuação do Tribunal do Júri, ela vai muito além da questão processual. Você tem que saber, de cabo a rabo, tudo que aconteceu materialmente. Mas saber que o Tribunal do Júri, ele beira, entre aspas, um teatro. Vai muito da sua atuação, da sua simpatia, da confiabilidade que você transmite. E é legal, cara, é legal. É especial a atuação do Tribunal do Júri. Falando agora novamente sobre a sua atuação como um todo, né? Você atua em várias áreas do direito penal, né? Tem alguma tese que é importante o advogado saber, alguma tese que você usa em determinadas situações, que você confia, seja súmula, né, ou entendimento, que na maioria das vezes funciona? André, dica de ouro que eu estou dando para quem nos vê. Uma coisa que foi instituída através da resolução 213 do CNJ foram as audiências de custódias. Ainda é uma coisa a ser trabalhada, como é recente, né, ainda tem muita coisa que a gente está aprimorando, tá melhorando, mas a ideia da audiência de custódia é muito legal mesmo. Então o que dá certo, é o pulo do gato aí que eu trago para você que tá nos assistindo. Audiência de custódia, cara, primeira coisa, pede para a família de todo jeito, comprovante de residência, pede isso, não tem erro, comprovante de ocupação lícita. E também ali com os familiares, você pega ali um papel de pessoas que vão assinando com o CPF atestado de boa conduta social por parte daquele sujeito. Isso aí do ponto de vista legal talvez nem teria tanta influência, né? Mas na prática tem. Você com esses 3 requisitos em mãos na audiência de custódia, a chance de você conseguir a liberdade do seu cliente aumenta muito. Então, um dos pulos do gato que eu dou para a audiência de custódia é essa. E atenção ao que está sendo feito. A audiência de custódia, muitas vezes, ela é bem chatinha para o juiz fazer, né? Então, tem muitos juízes que não fazem audiência de custódia, demandam a prisão do sujeito mesmo assim, e muita gente tenta relaxar a prisão pela ausência da realização de custódia, da audiência de custódia, mas não é tão simples assim, não. Não necessariamente porque não fez audiência de custódia você vai conseguir soltar seu cliente. Então, um tema que eu peço para os nossos espectadores de darem uma lida, porque isso vai atuar muito, é a audiência de custódia. Cara, pega a resolução 213 do CNJ, lê ela de cabo a rabo, estuda bastante isso. E, novamente, falando, né, você tem atuação em várias áreas e tem alguma área que você vê que as súmulas, os entendimentos do STJ ou do STF são muito importantes para a solução da situação? Em relação a algum crime específico, alguma lei especial? O STJ, ele é o rei do tráfico, né? A gente fala isso não de forma negativa, mas de forma humorística. Ele é o rei do tráfico no sentido que ele tem muitas súmulas relacionadas ao tráfico de drogas. A pessoa com atuação no tráfico, a lei de drogas, né, ela traz poucos tipos penais em relação às substâncias ilícitas. A maioria dos tipos são relacionados à Política Nacional de Drogas, etc. Eles são do 33 ao 40, alguma coisa do tipo assim. Então o que vai demandar mesmo a situação vai ser súmulas do STJ. STF tem algumas, mas o forte é o STJ. Em relação ao que tem que ser melhorado, né? Você me perguntou, melhorado não, que também tem muita influência. Na nossa história a gente também tem um segmento de atuação do direito penal militar. E o direito penal militar, ele é totalmente diferente do âmbito penal comum, né? O próprio sistema de conduta nele é muito diferente. Levando bastante nosso nível também da conversa, o Código Penal Comum adota a conduta do Roxin, que é um penalista estrangeiro que fala o seguinte: olha, o direito penal ele é feito para proteger um bem jurídico.
O direito penal militar adota a conduta do Jacobs, que fala assim, o direito penal militar ele não está preocupado com os bens jurídicos, ele está preocupado com ele mesmo, só isso, ele só quer que ele funcione. Então o direito penal militar ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Tem muita súmula do STM, eu posso até ser preso agora de falar isso, mas elas são menos aplicáveis do que no STF e no STJ. Por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem um entendimento muito forte do Tribunal de Justiça Militar sobre a aplicação da Lei 9.099, que é a Lei de Juizado Especial para os Crimes Militares. O STM urra de falando que isso é inconstitucional, já foi para o STF também não concorda, mas a Lei 9.099 é aplicada em Minas Gerais e por um entendimento muito firme e acertado dos juízes e promotores. Porque realmente não aplicar a Lei 9.099 para os crimes militares é um absurdo. Não tem muita justificativa para isso. Fala em hierarquia e disciplina, mas conflita com uma série de outros princípios. Então, muitas vezes, no âmbito militar, eles peitam as súmulas do STM. E da perspectiva dos seus clientes, o que eles mais erram, assim? Eu não estou nem falando em relação a determinados crimes que eles mais praticam, mas erros que você vê que fala assim, não devia ter feito isso, por que fez isso? Por que deixou de fazer isso? André, no nosso tribunal a gente tem uma relação muito dura com crimes em relação à Lei Maria da Penha. E a bem, na verdade, tem que ser assim mesmo, né? A Lei Maria da Penha é realmente muito pesada, você tem que ter uma aplicação especial em relação a ela. E as pessoas envolvidas em Lei Maria da Penha, elas não têm dimensão do que causa um descumprimento de medida cautelar. Cara, você aproximou da ex-esposa, seja pra xingar ela, vai na cadeia. Pô, mas eu só xinguei, tem cara que matou e tá livre. Lei Maria da Penha funciona assim. Então, o descumprimento de medida cautelar por Lei Maria da Penha é uma coisa muito comum no escritório e que a gente tem dificuldade de tirar o cara. Esse é um erro muito, muito, muito comum. Agora, erros também que acontecem. Sim, André, graças a Deus, o nosso espectador, a gente está falando de um público de nível muito alto. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. A gente realmente tem dificuldade nas coisas mais básicas, seja de interpretar um texto, de seguir uma determinada norma. E o seu cliente no penal, ele vai ter essa dificuldade, cara. Às vezes o juiz vai falar assim, você vai ter que vir aqui bimestralmente. O cara não sabe que bimestralmente é 2 meses, aí ele vai uma vez a cada ano, porque ele acha que bimestralmente é uma vez no ano. Então, assim, são erros pequenos que precisa deixar muito claro para o seu cliente que ele vai ter dificuldade de interpretação. Gabriel, eu te agradeço novamente pela presença, eu acho que você enriqueceu aí o conteúdo, o tema pra gente, vai ser importante para os nossos espectadores aí, para entender mais como é que funciona o dia a dia e resolver se vai se arriscar nessa área, né? Uma área que você teve sucesso, uma área que você domina. Então, mais uma vez eu agradeço a sua presença. Muito obrigado, todo sucesso. Para quem não conhece, pesquisa sobre o André, o cara é fera. Que isso, muito obrigado. Ô, gente, acompanhe nossos próximos vídeos e sempre, semanalmente, ótimos conteúdos para você. Então, um grande abraço e até a próxima.